Oi, oi, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Aline Sorban e se você ainda não me conhece, eu sou mentora, coach de carreira, treinadora corporativa e produtora de conteúdo. Aqui no meu canal no YouTube eu trago vídeos toda semana para falar sobre carreira, né? Porque, que nem eu comentei, é o meu tema, é a minha especialidade. E aí eu trago ferramentas, reflexões, alguns insights que podem te ajudar a passar, por exemplo, por uma transição profissional, a encontrar uma carreira que faz mais sentido, a poder, até dando um pequeno spoiler do vídeo de hoje, a se planejar melhor, a desenvolver as suas competências, aquelas competências que você percebe que são necessárias para dar o próximo passo. E se você ainda não me segue, né, não é inscrito aqui, ou não me segue lá no Instagram, que sempre tem dicas diariamente sobre esse tema, eu não sei o que você está esperando, porque sempre tem dica boa, ou aqui ou lá. Então, corre para se inscrever ou me seguir lá no Instagram. E como eu comentei, né, já como eu dei um pequeno spoiler no tema de hoje, a gente vai falar sobre planejamento, porque eu percebo que é um ponto assim, como se fosse o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas que acabam deixando como se fosse a vida levar. Aí a vida vai acontecendo, as pessoas não planejam, vão apagando incêndios e de repente, putz, não cheguei aonde eu gostaria, não alcancei os meus objetivos, não conquistei o que eu tanto desejava, né, as minhas ambições. E essa ferramenta que eu quero trazer hoje, além de ajudar nesse planejamento, né, você dar esse passo e se planejar melhor, ela, até fazendo um trocadilho com o nome da ferramenta, ela te ajuda a se planejar de uma forma mais esperta, mais eficaz. Eu tô falando da ferramenta chamada Smart. Ela é composta por 5 etapas, né, que compõem essa sigla. Smart é uma sigla de 5 letras, que é uma sigla em inglês. Em português, a tradução seria específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, essas 5 perguntas que você deve se fazer na hora que você está traçando as suas metas. Então vamos lá. Antes de tudo, você vai pensar quais são os seus grandes objetivos, né? Aonde você quer chegar nos próximos, ou pode ser nos próximos meses, nos próximos anos, mas quais são os seus grandes objetivos. E aí você vai pensar quais são aquelas metas que são como se fossem uma forma mais tática, mas como que você vai pegar esses objetivos e colocar em tarefas pro dia a dia? Isso são as metas de uma forma bem simples, né? Explicar de uma forma bem sem muito sem rebuscar muito, né? Então as metas são os seus objetivos como tarefas práticas e táticas para o dia a dia. Então, pensar nos seus grandes objetivos e em seguida quais são as metas que você deve atingir que vão te deixar mais próximo desses objetivos maiores. E aí, com essas metas traçadas, você vai se fazer 5 perguntas, que é essa ferramenta Smart. Primeira pergunta: você está sendo específico essa meta que você traçou? Ela é específica? Vamos pensar assim. Por exemplo, você percebeu que você precisa, que seria muito importante você aprender inglês para você conseguir chegar no seu próximo, dar o seu próximo passo na sua carreira profissional, na sua carreira, né, na sua área profissional. Você pode falar assim, aprender uma língua nova. Essa é uma meta específica? Não é. Então você fala, quero aprender inglês. Só que isso pode ficar mais específico ainda. Falar inglês num nível avançado ou falar inglês num nível intermediário. Você vai definir o nível que você quer chegar pensando no seu grande objetivo. Então você fala assim, não, tá bom. Então eu quero falar inglês no nível avançado. Isso é uma meta específica. Check. Aí você vai para a próxima pergunta que você vai se fazer, que é mensurável. Como que você vai mensurar que você conseguiu atingir essa meta?
Então você tem que pensar nos indicadores, por exemplo, poxa, assistir um filme na televisão sem legenda, ou ouvir músicas e você entender sobre o que é a música, você conseguir falar com uma pessoa que fala super bem, que é fluente, ou até mesmo um nativo, e você conseguir se comunicar e ser clara na sua comunicação, você conseguir redigir um e-mail para uma pessoa sem erros, ou né, até um e-mail complexo de trabalho, por exemplo, se você tem essa chance. Então você vai pensar em maneiras de você mensurar essa meta, se você atingiu ou não. Combinado? E aí a gente vai para a terceira pergunta que você vai se fazer. Essa meta, ela é atingível? Ou será que você está sendo exagerado? Que você está sendo, às vezes, otimista demais nessa meta? Porque, por exemplo, a gente vai aprofundar daqui a pouco, mas eu já vou adiantar um pouquinho por causa dessa pergunta, que é, se você fala assim, você não fala nada de inglês, nada. E aí você fala, não, eu vou falar inglês avançado em 6 meses. Você olha e você se pergunta, essa meta ela é atingível? Pode ser que ela seja, pode ser que você tenha facilidade para aprender línguas. Ou você pode perceber que fala, putz, a minha agenda, eu já tenho um monte de compromissos. Além do meu trabalho, eu tenho compromissos fora. Eu faço trabalho voluntário, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho meu cachorro, tenho meu namorado, a minha família para cuidar. E aí você fala, putz, a minha agenda ela é conturbada. Será que eu vou ter tempo de ir do 0 ao avançado em 6 meses? Ou será que eu estou exigindo muito de mim? Então você vai se questionar, você vai olhar e vai refletir, essa meta que eu coloquei, ela é atingível ou não? E aí vamos para a quarta pergunta, que é sobre a relevância. Pensando no seu objetivo, né, que você definiu, o seu grande objetivo, essa meta, ela é relevante? Ela vai te ajudar a ficar mais próxima desse grande objetivo ou não? Porque, por exemplo, a gente traçou essa meta de aprender inglês porque você percebeu quão importante é o inglês para a sua vida profissional. Mas pode ser que você tenha colocado uma meta de uma outra língua. Por exemplo, eu vou aprender francês. Mas você não trabalha numa empresa francesa, você não tem contato com franceses, você percebe que isso não é importante para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, não é isso que está te segurando de chegar, né, de dar o próximo passo e ser promovido no seu emprego. Então aí você vai falar, putz, né, tá bom, é uma coisa que eu quero, desejo muito, acho uma língua lindíssima, mas ela não é relevante perante o objetivo que eu quero alcançar. E aí, vamos para a última pergunta, que é temporal. Toda meta, ela precisa de um prazo. Você precisa definir um tempo, um dia, uma data, para você, até essa data, você precisa ter conquistado isso. Porque se você deixa, eu quero falar, né, inglês, sem colocar um prazo, outras coisas vão acontecendo, pode ser que, né, a sua agenda você vai colocando com outros compromissos, você nunca coloca isso como a sua prioridade. E aí, quando você coloca um prazo, você coloca essa lista, né? Se você coloca essa tarefa na sua lista de prioridades. Talvez pode ser que outras metas, né? Porque isso, o Smart, ele não é para uma meta, você não vai fazer uma meta por vez, nós temos diversas metas acontecendo na nossa vida. E aí você pode perceber que às vezes tem metas que tem um prazo mais curto do que outras, então essas às vezes têm prioridade maior do que essas outras. Mas é importante, de qualquer forma, é muito importante para você não deixar meio que solta, sabe? Essa meta, porque até um ponto importante, sem um prazo, a sua meta ela acaba se tornando mais um sonho, mais um desejo. E lembrando que, até conversando com a questão de atingível, né, que foi as 2 letras atrás, as 2 perguntas atrás, você
tem que fazer conversar, ela tem que ser atingível, você tem que colocar um prazo que seja atingível, que não seja algo muito surreal. E aí, o que você achou dessa ferramenta? Você já consegue visualizar maneiras de colocar em prática, de pegar as suas metas e se fazer essas 5 perguntas? Primeiro, né, só para fazer um recapitular. Então, primeiro, ela é específica, essa meta? Ela é mensurável? Você consegue traçar, pegar indicadores para mensurar se você está conseguindo conquistar essa meta? Ela é atingível? Ou você está tendo muitas expectativas muito altas? Ela é relevante pensando nos seus grandes objetivos? E você definiu tempo para alcançar essas metas? Então, pegue essas perguntas, pegue as suas metas, reveja, veja se você precisa fazer algum ajuste, se faltou alguma dessas perguntas na hora de você definir as suas metas, porque eu tenho certeza que quando você aplicar, você vai conseguir se planejar melhor, você vai conseguir se organizar melhor e vai conseguir atingir os seus grandes objetivos, tá bem? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu espero vocês na semana que vem.